Fala, sétimo ano do SEC Napoleão, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem nesse momento de quarentena, tá? Hoje nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos. A gente já trabalhou isso em sala de aula, hoje é só uma pequena revisão desse conteúdo, tá bom? Vamos lá! O que é um domínio morfoclimático? Você lembra? Lembra que quem foi o responsável por essa regionalização em domínios morfoclimáticos? Foi um carinha chamado Aziz Absabi, lembra disso? Bom, mas o que é o domínio morfoclimático? Ali é uma porção, é uma região, né, uma porção do território que possui certas características. Por exemplo, clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Então esses elementos aqui, ó, são extremamente importantes para caracterizar um domínio morfoclimático, tá bom? Aqui eu trouxe um mapa para você dos domínios morfoclimáticos, né? E onde eles estão localizados, cara. Isso é muito importante. O domínio amazônico, o domínio das caatingas, o domínio do cerrado, mares de morro. Olha só, o mares de morro é dessa região aqui, ó, a região litorânea, onde nós estamos situados, cara. Se você olhar para a sua paisagem, você vai ver aí o maciço da Pedra Branca. Você vai ver também os dois irmãos. Você conhece os dois irmãos? Dá para ver lá da janela da escola. Então, ele parece um pão de açúcar, né? Meio esquisito, meio torto, mas a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? A gente chama de pão de açúcar, que é característico do domínio dos mares de morro, tá bom? Nós vamos ver também a questão das pradarias, da faixa de transição, que é importante, tá bom? E das araucárias, tá? Vamos avançar. O domínio amazônico. O que eu vou aconselhar você é o seguinte: pega a sua folhinha que está lá no caderno, tá? E você acompanha comigo aí o que eu escrevi lá para você, para a gente não se perder, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte, é a questão do relevo, cara. O domínio amazônico, na verdade, ele está situado ali em uma região cercada pelo Planalto das Guianas e o Planalto Central, cara. Aqui, ó, temos Planalto aqui, ó, Plano Alto. E aqui no meio você tem uma planície, né? Então você tem depressões e planícies, que são áreas mais baixas, é como que fosse o chão, ó. Tu é o Planalto e o chão ali é a planície, beleza? Bom, então essa questão referente ao relevo, que é extremamente importante. Vamos avançar. A questão do clima. Então o domínio amazônico, ele está aqui numa região, ó, ficou bem confuso com o clima tropical, eu acho, né, porque eu não sei vocês aí. Eu vou passar os slides direitinho, vocês vão acompanhar. Podem acompanhar com os slides em casa, tá bom? Mas você tem uma região aqui, ó, de clima equatorial, por quê? Está próxima à linha do Equador. Então a incidência dos raios solares ali são maiores, tá? E perpendiculares, beleza? Então o clima aqui é bastante quente e úmido, tá bom? Então, ó, chove bastante, tá bom? Evapora muito, muita evapotranspiração das plantas, tá bom? Muita evaporação dos rios, isso tudo vai gerar um grande rio voador em cima da Amazônia. Então, é um lugar bastante quente e bastante úmido com muita chuva, tá bom? O domínio amazônico é conhecido também pela sua biodiversidade. Eu coloquei para você lá, ó, grande biodiversidade, tá? Isso aí é extremamente importante. Você tem aí estudos nessa região para produzir medicamentos, tá bom? Nós temos ali povos indígenas que utilizam da mata, da vegetação para se alimentar e produzir remédios, enfim, N coisas, tá bom? Então o domínio amazônico, ele é extremamente importante para você, tá? Falamos sobre praticamente tudo que eu coloquei ali, ó, no seu resuminho, né? Falei da grande biodiversidade, a questão é uma vegetação latifoliada, que a gente chama, com folhas grandes, tá? Por quê? Você tem muita água, então não tem por que a folha ser menorzinha. Então as folhas são grandes, as árvores são gigantonas, tá bom?
O próximo domínio é o domínio dos mares de morro. Mares de morros, tá bom? Então vamos lá acompanhar o que eu coloquei para você no domínio dos mares de morro. Olha, eu coloquei primeira coisa, áreas mamelonares. Isso aqui você consegue ver aqui, olha. Elas são aqui, ó, parece um mar de morro mesmo, né? A gente chama de áreas mamelonares, tá bom? Nós temos os pães de açúcar. Lembra que eu falei para você dessa formação aqui? Esse aqui é o Dois Irmãos, que é bem pertinho da gente aqui, a gente consegue ver, tudo bem? Muito parecido com o pão de açúcar lá, mas ele é um pouco diferente, né? Mas é isso. Isso é característico desse domínio de mares de morros, tá bom? Bom, pessoal, falei de solos férteis, falei de erosão. Então, olha só, esse aqui é um grande processo erosivo, que a gente chama de movimento de massa, praticamente um movimento rotacional. Repara que parece que essa Terra, ela fez isso aqui, ó. Parece que ela rodou, né? Então a gente chama de movimento rotacional. Isso aqui vai gerar muitos problemas, né? Em relação à moradia, porque muitas pessoas acabam construindo nas encostas. Então o Rio de Janeiro, por exemplo, tem diversos casos aí de deslizamento de terra, de movimentos de massa, tá bom? Falei clima quente e úmido, falei da forte presença da Mata Atlântica. Então lembra que a gente olhou a janela e a gente viu aquele paredão rochoso? Aquilo ali é Mata Atlântica, tá bom? A vegetação ali a gente chama de Mata Atlântica, tá bom? E apresenta grandes áreas desmatadas, tá? Isso também é bem característico dos domínios do mares de morro, até por um processo aí de ocupação territorial. O processo de ocupação territorial do Brasil se deu na zona litorânea. Então, é uma área que já está sendo degradada há muitos anos, beleza? Vamos avançar. Esse aqui é o domínio das caatingas. Repara que a vegetação da caatinga, ela é bastante seca, né? Então, troncos retorcidos, presença de caquetáceas, predomínio de caquetáceas, xiques-xiques, mandacarus, tá bom? Você tem um solo também bastante pedregoso, olha aqui, ó, um solo pedregoso. Então, isso é característico da caatinga, tá bom? Vamos avançar. Ah, cortou um pouquinho aqui, ó, é domínio da caatinga, tá? Mas o que leva a esse clima seco nessa região? É o Planalto da Borborema, um dos fatores, tá? Então o Planalto da Borborema vai funcionar ali como uma barreira dessas nuvens carregadas de chuva, tá? Então quando a nuvem chega aqui, ó, ela encontra a barreira, ela sobe, 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 sobe. Lembra que quando ela sobe, ela esfria e as molequinhas ficam mais juntas e caem em forma de chuva? Então a chuva ela vai estar concentrada nessa região aqui, tá bom? Ela não vai conseguir ultrapassar essa barreira. Isso aí é um dos motivos, tudo bem? Eu escrevi umas coisas para vocês lá, olha. Botei assim, ó, predominância de planaltos e chapadas, solos profundos e de elevada... Opa, errei. Volta aqui. Vamos lá, eu estava lendo o Cerrado, olha só, o professor se enrolando. Olha aqui, falei planaltos e depressões, clima semiárido, então um clima bastante seco e árido por conta dessa questão aqui da barreira. Falei já de solos rasos e pedregosos, rios intermitentes, olha que bacana. Esse aqui é o Rio São Francisco, tá? É um rio que a gente chama de perene, ele corre o ano todo, tá bom? Esse aqui é o Grand Canyon aí do Rio São Francisco, muito bonito, tá? Mas é um dos rios que isso aqui é perene naquela região, porque a maior parte dos rios ali, eles são intermitentes, eles correm até determinado tempo época do ano. No período de seca, ele seca literalmente, tá bom? Então vamos lá, agora sim vamos falar do domínio do cerrado, tá bom? O domínio do cerrado é aquele muito parecido com a savana, ele não é igual, mas ele é parecido. Então, a sua vegetação com troncos retorcidos, casca grossa, vegetação bastante espaçadas uma da outra, né? Muitos arbustos, tá bom? Então, o cerrado, ele lembra bastante a savana, né? A savana africana que a gente tanto conhece nos filmes como O Rei Leão. Tudo bem?
O domínio do cerrado. Bom, o domínio do cerrado sofre fortes impactos, tá, com a fronteira agrícola. A gente chama de fronteira agrícola o avanço aí da questão da soja, da pecuária, tudo bem? Então, esse avanço aí vai detornar o cerrado, cara. A biodiversidade do cerrado está indo abaixo por conta dessa ocupação aí, por conta dessa produção agrícola, beleza? Então, o cerrado, ele também é um dos domínios ali bastante danificados, né, que sofrem muito com a presença antrópica. A presença antrópica é a presença do homem, tudo bem? Domínio das araucárias e das pradarias. Bom, vou falar bem rapidinho, a gente já conversou sobre o domínio das araucárias, né? As araucárias ali que dão nome ao domínio, né? Elas têm, você vê que a copa dela é diferente, né? A araucária, ela parece um cálice, tá? Diferente dessa árvore tradicional zona que a gente conhece, tá bom? Então é um domínio ali de um clima mais frio, né? Um clima subtropical, tá bom? Fica lá no sul do país. Já o domínio das pradarias, quando a gente está falando de domínio das pradarias, a gente está falando ali, ó, de campos, um relevo ali mais ondulado, suavemente, tudo bem? Vamos ler a letra que eu coloquei para você lá na tua folhinha. Olha lá. No domínio das araucárias eu falei que é formado por um relevo suavemente ondulado, um clima subtropical, que eu acabei de falar, é famoso pela presença das araucárias, apresenta áreas com elevado potencial hidráulico, tá? O exemplo ali é a usina de Itaipu, que produz energia, tudo bem? No caso das pradarias, eu falei da presença de planaltos com morros arredondados, tá bom? Então, olha, suavemente ondulados, suavemente arredondados. Falei sobre o processo de arenização e da vegetação campestre. Bom, foi até bom a gente ler, por quê? Para eu chamar atenção novamente para a questão da arenização e da desertificação. Lembra que eu falei para você que a arenização ela ocorre lá no sul do país, não tem mudança no clima. Esse fenômeno acontece por conta do desmatamento. Então você desmata uma grande área, esses sedimentos que estão ali, eles vão ser levados pelo vento e vão se depositar em bancos de areia. Esse é o processo de arenização. Quando eu estou falando de um processo de desertificação que vem ocorrendo na África, que vem ocorrendo até mesmo aqui do Brasil, lá no Nordeste, é um processo que requer ali também uma mudança climática, tudo bem? Então, o deserto ele vai mudar o clima, tá? E você também tem um avanço desse deserto para outras regiões, tudo bem? Então, a diferença básica de arenização para desertificação, segundo alguns cientistas importantes, é essa questão climática. Um tem relação com a mudança climática e o outro não, tudo bem? Na África tem algumas medidas interessantes para poder barrar esse processo de desertificação, né? Esse avanço da desertificação, da criação de desertos. Ali você consegue fazer uma barreira, né, vegetacional, plantações, você então começa a produzir ali. Então, vamos lá, vamos analisar direitinho essas questões que são bastante interessantes e legais, tá bom? Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero que tenham gostado. Isso só foi uma pequena revisão daquilo que a gente já trabalhou em sala de aula, tudo bem? Na próxima videoaula já vou começar a matéria nova para a gente começar a estudar novos conceitos, tudo bem? Bom, pessoal, se cuidem. Já estava dando tchau, ó. Se cuidem, tudo bem? Respeitem a quarentena, belezinha? Tchau, tchau, pessoal!